Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Médico, advogado, engenheiro, arquiteto, músico, bombeiro, cientista social, dentista, diplomata, promotor, juiz de direito. Vocês sabem o que estes e muitos outros profissionais têm em comum? Todos precisaram de um professor para chegar onde chegaram. Hoje, 15 de outubro, é o Dia do Professor. Agora fica a dúvida: a gente faz festa para comemorar ou faz um minuto de silêncio? Está no ar a TV Sintese. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 da tarde. Ninguém nasce professor ou é marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. E para fazer uma reflexão sobre a profissão de professores e professoras, nós temos o prazer de receber aqui na TV Sintese as professoras Ana Lúcia e Sandra Moraes e também o professor Mário Lopes. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu queria começar com a professora Ana Lúcia. E eu gostaria de repassar a pergunta que eu fiz na abertura do programa. Hoje é dia do professor. A gente faz festa ou faz um minuto de silêncio? Um minuto de silêncio para refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso papel, sobre a nossa função. E aí fazermos encaminhamentos para que a sociedade perceba que a escola tem uma função social e que o professor tem um papel fundamental para transformar e melhorar a sociedade. Bom, a gente tem o Mário, que é professor recém-contratado. Como é que você enxerga sua chegada agora no mercado? Com preocupação, porque hoje nós estamos assistindo a um desmonte da educação. Algumas conquistas que não são muito grandes, mas são significativas, projetadas ao longo dos últimos anos, estão sendo derrubadas. Então, isso aí, tendo em vista o que seria projetado para a educação, que é um avanço para os próximos anos, acaba sendo eliminado. Sandra, você, professora da rede municipal, como é que está a situação dos professores? Nas redes municipais, nós estamos vivendo a desvalorização total do professor, onde os gestores têm destruído e transformado um caos total, não só no catamento das escolas, mas na valorização, quando eles deixam de fazer os pagamentos dos professores. Professora Ana Lúcia, a senhora é deputada estadual, fiscaliza as leis e fiscaliza com muita propriedade, inclusive. A gente acompanha e sabe disso. Como é que pode um município, pergunto como leigo, a pergunta do telespectador, como é que pode um prefeito, um município, um estado não pagar o professor? Que desculpa se dá para isso? Olha, eu vejo que é exatamente o contraponto do papel do professor. O professor ele tem esse papel de socializar os bens culturais, ele tem esse papel de refletir com o seu aluno sobre a realidade que ele está vivenciando. O professor ele é um pesquisador, o professor ele cria possibilidades de mudança da realidade onde a escola e aquela comunidade está inserida. E os gestores, infelizmente, eles ainda têm toda uma formação do colonizador, uma visão ainda escravocrata, sabe? Com valores extremamente retrógrados. Então, ele não é um gestor que pensa que prioriza a escola pública como um espaço que potencializa a apropriação do conhecimento, como um espaço onde você socializa a ciência e os saberes. Ele vê como um espaço de controle, e como espaço de controle, ele dá um castigo àqueles professores que se rebelam e exigem que a lei seja respeitada e que seu direito seja
respeitado. E ao se rebelar, eles simplesmente não pagam aquilo que é fundamental, que é um direito fundamental da pessoa humana, que é o direito à alimentação, que é o direito à vida. Portanto, você se alimenta, você vive através do seu trabalho, que é remunerado. Mário, o que você espera desse teu futuro? Bem, hoje quem está entrando na rede estadual pensa basicamente na realização profissional, porque os salários e a maneira como os professores são tratados, mas a falta de apoio para uma educação continuada faz com que o professor continue naquilo, não avance e, olhando como você perguntou, para a aposentadoria, esse sim é preocupante. Tá, mas hoje é dia do professor. Sandra, quantos anos de profissão? 30. 30 anos. Considera-se realizada como profissional? Sim, porque ser professor, eu vou repetir Paulo Freire, o grande mestre, quando ele diz que ser professor não há saber mais ou saber menos, há saberes, né? Diante disso, ser professor é lidar com esses saberes. E eu me sinto realizada quanto professora. Professora Ana Lúcia, e quando a senhora começou, como é que era a situação profissional, a questão salarial dos professores da época? Olha, eu ingressei em 1973, o ano que estava sendo implementado e implantado o primeiro Estatuto do Magistério, fruto da Lei de Diretrizes e Bases de 1971. Então, na verdade, os professores ingressavam na rede com 5 salários mínimos e no final de carreira tinham 10 salários mínimos. Então, o nosso salário era vinculado ao salário mínimo. Nós estamos vendo hoje, eu estou com 43 anos de magistério, não estou aposentada e se eu solicitasse agora a minha aposentadoria bruto, eu receberia 5 salários mínimos. Então, há um retrocesso violento nas condições de vida dos professores. E sobre o fundo, essa ação que o governo meteu a mão na aposentadoria dos professores, como é que a senhora está enxergando isso? Olha, com muita preocupação, porque a minha geração está vivendo esse drama do fundo previdenciário estar falido, por conta das aplicações indevidas e o uso indevido desse fundo. Quer dizer, a Assembleia autorizava retirar o dinheiro do fundo, que era para a nossa aposentadoria, e o governo nunca fez a reposição. Hoje nós estamos vivendo esse drama. Na medida em que a Assembleia autorizou, agora você também usar os recursos do fundo recente, que foi criado em 2008, é com muita preocupação, por isso que eu votei contrário, porque eu não tenho segurança nenhuma de também esse fundo passar a ser, melhor dizendo, desestabilizado. E esse recurso, no programa passado, nós falamos um pouco sobre isso, e o recurso que ele está sendo aplicado em dívidas de empresas. Como é que é isso na prática? Não, olha, na verdade, esses créditos, né, que é a grande interrogação. Ele vai recuperar aquilo que ele está tirando? Porque se você tem uma dívida, né, de 5 mil reais, né, e você resolve negociar, você é empresário, você negocia para pagar em 10 vezes, e aí você tem que pagar 10%, né, desses 5 mil, 500 reais. Os outros 4.500, você vai parcelar em 10 vezes, mas no 5º mês você desiste de pagar. E agora? O Tesouro tem que repor, né? Essa é a grande preocupação. Como é que você vai tirar o dinheiro do fundo que está capitalizado, acreditando, né, na renegociação de quem deve ao Estado, e depois esses comerciantes, empresários não pagam exatamente essa dívida e aí, como é que fica esse novo fundo que o Mário vai se aposentar, né? A aposentadoria, quer dizer, o futuro do Mário depende desse fundo que precisa ser capitalizado. Aí, dizendo uma linguagem que todo mundo entenda, esse dinheiro que todos os meses a gente paga, que o governo também paga uma contrapartida, você não pode usá-lo. Você tem que investir, você tem que aplicar para que gere juros, e aí esse dinheiro sempre tem que estar em movimento para que possa, de fato, pagar os aposentados no ato, depois de trabalhar 25 ou 30 anos. E não investido em dívida de empresas duvidosas, né? Porque você já está em atraso, está negociando, não está conseguindo pagar o imposto, e a aposentadoria do professor está toda lastreada nessas dívidas que sabe lá Deus se serão honradas. Bom, nós temos algumas sonoras feitas com alunos falando sobre a importância do professor. Vamos ver? Vamos, sim.
A importância do professor na minha vida é o seguinte, porque muitas coisas eu não sabia no meu crescimento. E foi com o professor que eu aprendi o meu desenvolvimento. Para mim, a importância do professor na minha vida é implantar a gente na sociedade, ajudar a gente a entender as questões sociais. Toda a base da gente são os professores. Eles me ensinam as coisas e aí quando eu crescer eu vou ter um futuro melhor por causa deles. Também tem aquela questão que você tem que respeitar o outro e também saber respeitar os professores, saber que eles são importantes na nossa vida. Ele serve para ajudar as pessoas que mais precisam e também eu tenho certeza que eles brigam com a gente porque querem o nosso melhor. E o professor, nós devemos respeitá-los porque eles são muita coisa para a gente. Então é muito importante o professor assim na minha vida. Tudo que nós somos um dia, ou vamos ser, por causa dos nossos professores. E é uma coisa que eu sempre vejo nela, que ela se importa comigo e também eu agradeço muito a ela, que ela sempre está ali naquela coisa de Tamara, é isso assim, mas eu acho que é importante isso, também respeitar todos, de todas as formas. Obrigado. Então, professores, depois de tudo isso que nós assistimos, se pudéssemos voltar ao tempo, a senhora seria professora novamente? Seria professora com a mesma paixão, com o mesmo compromisso, com a mesma identidade. Mário? Com certeza. A língua portuguesa foi o que me encantou e me fez entrar no mundo da educação e ela, sem sombra de dúvidas, me atrairia de novo. Se eu voltasse ao tempo, eu mais uma vez seria professor. E agora, a professora Sandra? Sem dúvida, porque é uma energia de gente. É gente lidando com gente. Então, isso é gratificante demais. Passar a vida trocando conhecimentos, aprendendo e ensinando, porque ser professor é trocar conhecimento. Então é isso. Feliz Dia dos Professores a todos e um prazer enorme recebê-los no programa. A gente deseja também um feliz dia a todos os companheiros e companheiras, muita coragem, luta e resistência. Um feliz dia dos professores para todos os professores e professoras em casa assistindo à TV Sintese e um abraço em especial a toda a comunidade da Escola Zumbi dos Palmares. Seu abraço, Sandra. Um abraço a todos os professores por o dia dos Professores e em especial aos meus ex-professores que transmitiu amor e carinho para que eu continuasse seguindo a vida profissional. E para você que é professor que está nos assistindo, um feliz Dia dos Professores de toda a TV Sintese. Para mim, ser professora é sentir a emoção do seu trabalho ao ver o aluno despertando para a vida. Meu nome é Lourdes Mendonça, eu sou professora de inglês aqui na Escola Manuel Luiz. E eu poderia, assim, falar muitas coisas sobre o que é ser professora, mas assim, eu vou resumir em uma palavra: maravilhoso. Meu nome é José de Alencar, eu sou coordenador pedagógico aqui da Escola Manuel Luiz. Eu acho que a função do professor no mundo de hoje nos demanda muito trabalho. Sou Micheline Paiva, professora de artes aqui na Escola Manuel Luiz, e ser professor hoje é ser motivador. Meu nome é Márcio de Oliveira Santos, eu sou professor de Educação Física da Escola Estadual Dr. Manuel Luiz, e para mim ser professor é uma das profissões mais gratificantes. Eu sou Adriana Martins, professora de Geografia da Escola Dr. Manuel Luiz. Ser professor, antes de mais nada, para mim, é ter esperança. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo.
em si.